Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Isaú Neves e quero falar um pouco de política com você. Política, nós estamos falando nesse sistema que diz que o Brasil tem um sistema laico, onde todo mundo tem direito de ir e vir, todo mundo tem direito das suas expressões. Nós estamos vendo nas últimas horas, nós como cristãos, políticos que já foi eleito com voto, inclusive em apoio cristão, zombar de nós questão de dízimo, falar tantas coisas, e ao mesmo tempo nós estamos vendo pessoas de áreas importantes, que eram, por exemplo, educadores, professores, que daí passou de ser um educador da área secular e passou a ser um político. Quando ele foi para a política, ele começou a querer e está lá agora querendo impor as suas ideias, por exemplo, as suas ideias a respeito de, por exemplo, a família, querendo tirar direitos, como um dicionário. Hoje é dia 10 de julho de 2015, essa semana, devido a movimentos ativistas, mexeram até em dicionário, onde casamento era a união civil entre um homem e uma mulher, agora está lá, é união civil entre duas pessoas. Em outra situação, nós estamos vendo aí a questão da identidade de gênero, que é tipo assim, coloca lá no documento que nasceu uma pessoa no dia tal, só que nós vamos ter que definir um nome feminino e masculino. E se o nome é masculino ou feminino, automaticamente está lá, porque o ser é isso. Não, agora estão querendo colocar lá aula de identidade de gênero para desvirtuar pessoas e forjar o ativismo homossexual. Mas quando eu falo da política para você, eu quero falar para você que é pai de família, mãe de família, para você que é um jovem decente, um adolescente decente. Porque nesta semana também de julho, a Câmara dos Deputados Federais fez uma manobra e aprovou a redução da maioridade penal. E nós temos uma briga entre Senado, não sabemos se vai ser sancionada por presidente ou não. Outra briga, porque a sociedade não suporta mais ver morte por assassinato, menores matando, menores traficando, conclusão no crime em geral. Mas enfim, quando eu digo para você disso, eu estou falando para você que essa semana teve essa redução para reduzir, para pagar penas por crime, que diante de Deus também é um pecado e ninguém tem direito, por exemplo, de intentar contra a vida de outra pessoa. Então, inclusive, ativistas estão querendo coibir, falando que não pode pagar, quer dizer, pode votar em corrupto, em malandro, porque a política brasileira está sucateada em todas as esferas, isso inclui a minha cidade onde eu moro. E ao mesmo tempo, senhor, não pode pagar pelo crime, mas pode, por exemplo, ir eleger, colocar marginal no poder, porque a Operação Lava Jato não está investigando e provando coisas de pessoas santas, de pessoas puras, está falando de pessoas que não valem o arroz que comem. Então, dentro disso, agora eu teria que te dizer uma outra situação. Por exemplo, você que é pai de família, o adolescente que vota, a mãe de família e o jovem. Que tipo de pessoas você não vota? Nós estamos aí, sem investimento em escola, sem pagar professores como deve, tudo bem, tem todos esses problemas. Só que a educação, eles dizem lá, você não pode prender, tem que investir na educação. Então nós aprendemos que educadores está faltando. Você nunca vai poder votar num professor para vereador, porque ele vai sair. Ah, mas tem substituto, sempre há falta. E chega um substituto depois que você entrou um determinado ponto, até ele assumir a maneira dele, até você se habituar com aquilo, tudo é retrocesso. Então não se vota para político e nenhum professor. A área dele é educador. Nós temos aí o maior exemplo, que lá em Brasília, pessoas que eram da área de educação para ensinar o secular, agora está lá querendo tirar os nossos direitos de pais, porque eles têm opções pessoais que cabem a eles. Não cabe a nós, e não cabe a eles interferir na nossa família. Outra situação, você já viu como está sucateado até os planos médicos da nossa nação? Tudo que você paga e a hora que você precisa, planos consagrados, você passa agora horas esperando, enquanto muitas horas não tem situações adequadas. Quando se fala de um artista, disso, daquilo, param hospitais onde você, ser humano, está lá necessitado. Por exemplo, eu lembro que na minha cidade,
Cidade Limeira, que tava lá uma fila terrível na Santa Casa. Uma apresentadora de televisão sofreu um incidente na pista, chegou lá, você viu todo mundo. Aí vamos lá, fulana tá aí, fulana tá aí. E a sua vida que estava lá? Então, em outra área que você não deve votar é médico, porque o médico, ele é uma necessidade sua, uma necessidade da sua família. E para ele ser político, ele vai se afastar. E já falta médico nas redes públicas. Como você vai votar para política e médico? Ele se formou por faculdade de juramento naquilo, assim como o professor. Outra área que você não deve votar, polícia. Por exemplo, você elege um delegado para qualquer cargo político. Ele tem que se afastar. Hoje em dia, você sabe que não resolve você fazer boletim por internet, atrasa tudo. Você chega na delegacia precisando e dependendo da situação, se envolve uma assinatura de delegado, você já demora horas. Já tem um número reduzido e quando ele se afasta, não é automático entrar outro. Geralmente depende de questões de concurso. Não é automático, veio outro, ele se afastou, ele está afastado. Quer dizer, aí ele vai lá militar e você sabe que a área do policial, ele tem dificuldade de entender. Porque policial foi feito para ser um guardião. Tudo que passa perto dele é suspeito. Ele é suspeito. Então ele não é um cara assim tão social que você aproxima. Sempre você tem que se aproximar, tem que quebrar aquela questão para se aproximar e ele ver que você é, porque ele tem que discernir. Então ele vai entrar na política não para te servir, ele vai entrar com o teu voto, mas ele vai entrar com a cabeça militar dele. Na minha visão pode ser assim, na minha visão isso não é crime, na minha visão isso é aquilo, ele vai ser ele. Então, senhores, nós entendemos, professores, médicos, militares, tem tantas outras áreas que você não deve votar nessa pessoa para político. O ideal da política seria vamos dizer, líder de associação de bairro que tivesse caráter, entrar te representando ali como vereador e crescendo, ser prefeito, ser o seu deputado e ser o meu deputado. Nós precisamos começar a gerar políticos aqui de baixo, conversar com pessoas aqui de baixo. Por quê? Porque está complexo essa área. Não dá mais para você ter na cabeça, por exemplo, eu sempre votei em fulano, fulano rouba, mas faz. Olha o que virou o mandato atual do PT para nossa nação. A desgraça em que está. Olha para você ver como essas cabeças mentoras do PT foi inteligente. Eles decepcionou aqueles que pensavam que eles tinham a mente esquerdista, porque logo que eles entraram, eles foram amarrando ex-presidentes, pessoas que no movimento passado que eles usavam de sindicato e situações, eles chegaram a derrubar presidente. Logo que ele entrou, ele começou a ir para lá e para cá. Eu tô orgulhoso de estar aqui com o governador, sei lá o que, senador hoje, fulano, exatamente porque eles já começaram a amarrar com partículas para quando chegasse nesse estado ter uma dificuldade de impeachment, porque os ex que poderia se levantar em autoridade e falar, naquela época eu fui injustiçado, não tive chance, agora vamos arrancar o podre, não tem autoridade porque está vendido a situação. Você compreende? Então você tem que analisar, nós temos que começar a gerar político. Nós não podemos continuar a eleger dragões, lembra? Há tanto tempo atrás, aí presidente do Senado era ex-presidente. A situação em que estava lá, de bengala e doente, se não atrofia logo, estava lá até agora. Nós estamos vendo partidos, por exemplo, olha quem foi Marta Suplicy, inclusive em São Paulo. Saiu do PT por desilusão, porque foi rejeitada pelo próprio partido como ministra, sei lá o quê. Conclusão que se chega. Ouvi falar que ela está flertando com o PSDB. O que ela tem a trazer para nós? O que ela vai poder acrescentar para nós? Nós já sabemos a cabeça dela. Permissão de tudo que é contra a família. Na época do mandato dela em São Paulo, houve investimento para treinar educadores vamos dizer assim, aliciar as nossas crianças, dizendo que no futuro não teriam problemas sexuais. Dentro disso, eu devo te dizer uma coisa muito interessante. Já se existe o pecado da pedofilia para quem se insinua e não sei o que, até a nossa lei concorda com isso, deveria pegar professores que praticam isso e colocar todos atrás da grade.
Pegar quem fez esse investimento no governo para ensinar tal coisa e botar atrás das grades. Então nós temos que entender que há coisas políticas, pessoas antigas. Aqui na nossa cidade, por exemplo, de Limeira, se alguém de Limeira ver esse vídeo, pessoas caçadas, vai ficar 8 anos inelegível. Eu sei que a repreensão serviria para ser conserto e para restaurar caráter. Mas quem diz para você que existe isso nessas pessoas? Pela maneira em que foram tirados. Então nós temos que entender que nós precisamos gerar político. Nós estamos aí, eu já ouvi ex-presidente de Câmara falando que tinha orgulho de pertencer ao Partido dos Trabalhadores. Nós estamos vendo o que é o PT. Que quando era para tirar mafioso, que agora já apareceu de novo na Lava Jato, na vaquinha nacional, teve coragem de aparecer em mídia falando que ele ia participar da vaquinha. Mas a Bíblia fala que os filhos das trevas, às vezes é mais prudente do que o da luz. Então os bandidos se ajudam. Se eles estiverem saindo de um banco, num assalto, e a polícia marcar bobeira, eles no confronto, eles prevalecem para fugir. Então nós temos, em nome de Jesus, que tomar uma consciência e um entendimento e ficarmos espertos, porque político, ele não está lá para executar a política dele, ele está lá porque nós o elegemos e nós temos um interesse que eles têm que correr atrás, tipo a redução da maioridade penal. Se não estão fazendo isso, é pessoas que não conhecem seu interesse e eles foram lá para fazer a política de partido. Você observou que chega lá, eles começam a fazer política do partido e não aquilo que é interesse de quem votou. Então, na verdade, fica sabendo que nós temos nesse país uma ditadura partidária, uma ditadura política. Fique atento e que Deus te abençoe.